Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 6 de março de 2025 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo 2 Samuel capítulo 19, tá certo? Mas antes de continuar a leitura, quero fazer aquele convite. Deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Nós vamos anotando aqui os pedidos de oração deixados nos vídeos anteriores e a cada final de leitura nós oramos pelos pedidos, convidamos os irmãos a se unirem conosco nesta corrente de oração, porque quando o povo de Deus se une, Deus se manifesta a favor do seu povo, né? Eu creio nisso. Você crê? Deixa um amém aqui nos comentários. Mas vamos à leitura de hoje. Se você está com sua Bíblia aí, já abra em 2 Samuel capítulo 19 e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: o título da minha Bíblia é O Luto de Davi. Absalão morreu. Joabe e seus soldados o mataram quando ele estava lá pendurado numa árvore, pelos cabelos lá. E o texto diz assim: informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão, pai chorando pelo filho. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Todo mundo ficou triste agora com a tristeza do rei pela morte do seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. Não houve celebração da vitória. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Era aqui um resumo do lamento do Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. O Joabe se acha aqui no direito de meter uma bronca no Davi. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. O Joabe foi duro e incisivo aí com o Davi, né? Versículo 8, então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Então os soldados vieram. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa, os israelitas que tinham acompanhado Absalão. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. Então o pessoal estava comentando, reconhecendo os feitos de Davi, né, em batalhas anteriores, livrando o povo de Israel. E Absalão, a quem tínhamos ungido o rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Então o pessoal estava falando sobre a possibilidade de trazer o Davi de volta. Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue, ele se referindo à tribo de Judá, da qual ele era descendente. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Então ele manda essa mensagem aí para o povo de Judá, que era onde ficava Jerusalém. E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. A Amasa era sobrinho de Davi também. Que Deus me castigue com todo rigor, inclusive era primo do Joabe. Que Deus me castigue com todo rigor se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. O Davi estava revoltado com o Joabe porque o Joabe matou o seu filho Absalão.
As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão e os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, aquele cara que tinha saído quando Davi estava fugindo, jogando pedra em Davi e amaldiçoando Davi. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, que vai ficar revelado aqui que enganou Davi, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse que o meu senhor não leva em conta o meu crime. Está aqui agora todo murchinho pedindo perdão. Quando ele estava amaldiçoando Davi lá na fuga de Davi, né? E que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso de toda a tribo de José fui o primeiro a vir ao encontro do rei meu senhor. Então ele está reconhecendo o erro, confessando aí, pedindo perdão. Então Abisai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Abisai é irmão do Joabe. Davi respondeu, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia, irmã de Davi? A Zeruia, eles eram sobrinhos de Davi. Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Davi está dizendo, é dia de festa, de retorno. Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento, você não será morto. Depois esse assunto vai ser voltado lá na frente. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Aquele filho de Jonatas que Davi havia honrado em memória do pai, chamando para viver no palácio do rei Davi. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei meu senhor, eu teu servo, sendo aleijado, ele era aleijado dos pés, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. O Ziba lá, é o Ziba? O Ziba. Ele falou mal de mim ao rei meu senhor, dizendo, lembram que o Ziba tinha dito que o Mefibosete quis ficar em Jerusalém porque achava que o povo ia proclamar ele rei em lugar de Davi, aproveitar para retomar o trono que tinha sido do avô dele. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Então o Mefibosete aí se coloca à disposição do Davi aí. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixa a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Então ele estava aqui reconhecendo o que Davi fez por ele. Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente, minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade, porque quando o Ziba mentiu para o Davi disse que agora era para ele ficar com tudo que Davi tinha restaurado para o Mefibosete. E aí agora ele está dizendo, vocês vão dividir entre si. Porque, na verdade, eu entendo aqui que se o Ziba mentiu, ele devia ser punido, né? Mas foi o que Davi decidiu aqui. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu leito. Ele disse, eu não estou ligando para aquilo. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai foi quando Davi estava no deserto e mandou comida, víveres lá para ele e para os soldados. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai, venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. O rei quis retribuir ao Barzilai o cuidado que o Barzilai teve com o rei e seus soldados no tempo que ele estava fugindo de Absalão.
Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, era um homem idoso. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Então Barzilai não aceita a oferta do Davi de ir com ele para Jerusalém para ser cuidado pelo rei, até porque ele era muito rico, tinha muitos servos e servas, né? Idoso. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Então ele pediu para voltar para sua terra lá. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei, faze por ele o que achares melhor. Então o Barzilai pediu para o rei, já que ele queria retribuir os favores do Barzilai, que ele cuidasse desse Quimã aqui, que era um servo do Barzilai, por quem ele parece que tinha uma grande consideração. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim eu farei por você. O Davi queria retribuir ao Barzilai toda a generosidade do Barzilai. Verso 39. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. O que foi feito desse Quimã, não sei. Só diz isso aqui, eu não me lembro se ainda fala do Quimã lá na frente. Parece que não. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. As outras tribos de Israel agora reclamam porque os de Judá foram buscar o rei de volta primeiro. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei, mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. E aí a coisa vai se desdobrar no capítulo anterior. Mais problema vem aí. E não termina agora, né? Lembrando aos irmãos que tudo isso que nós estamos lendo são as consequências do pecado de Davi. Lá quando teve adultério com Batsebe, mandou matar o esposo dela, tomou ela como esposa, né? Ele está pagando o preço do seu pecado. É triste o pecado, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta no vídeo o que você achou, concordando ou discordando de mim. Se puder nos ajudar aí compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam acompanhar a leitura da palavra de Deus, faça isso, vai nos ajudar bastante, eu fico muito agradecido. E se ainda, se está aqui na primeira vez, não conhecia esse conteúdo e quer acompanhar diariamente a leitura comentada de um capítulo da Bíblia até terminar a Bíblia toda, convido você a se inscrever no nosso canal. Combinado? Vamos orar? E como todos os dias eu vou ler todos os pedidos de oração para que nós oremos na sequência e para que os irmãos, eu peço que os irmãos nas suas orações particulares tentem lembrar de algum desses pedidos, tá bom? Oremos pela salvação da família da irmã Raquel. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar para os caminhos do Senhor. Oremos pela saúde da irmã Maria Luzimar e do irmão Raimundo, no lado do seu esposo. Oremos pela salvação da família da irmã Silvia. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene. Peço que continuem orando pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça, para que as portas se abram e essa cirurgia aconteça, se é segundo a vontade de Deus. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, que Deus desenvolva todo o potencial da
Ana Beatriz, né? E ela possa viver a plenitude da bênção, da vida abundante que Cristo trouxe. E também ela pede, irmã Ana Lúcia, pelo retorno dos seus filhos ao caminho do Senhor. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, a Daiane é filha adotiva, e pelo segundo filho do casal, que tem autismo, parece que tem alguns problemas que dificultam aí para a família. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. Inclusive pede pela salvação de alguns deles que ainda não são convertidos. A irmã Raquel também pede pela sua mãe, Dona Nair, que é idosa, tem Alzheimer, né? E pelas cuidadoras, para que haja lá harmonia no ambiente familiar e a Dona Nair desfrute de bem-estar. A irmã Raquel mencionou a irmã Ruth, que inclusive a irmã Ruth é membro da nossa igreja, e a irmã Ruth hoje deu um testemunho de que está bem, as dores aliviaram no ombro, graças a Deus, está fazendo fisioterapia. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago, e eu entendo que é pedindo para que ele permaneça nos caminhos, ou se volte para os caminhos do Senhor. A irmã Maria do Carmo pede por ela mesma, pela sua família, eu penso que talvez saúde, salvação de alguém que não é convertido. Oremos pela irmã Nájila para que seja chamada no concurso que passou, para ocupar sua função. Oremos por um novo trabalho para o irmão Julião, esposo da irmã Nájila. Oremos pela saúde da irmã Lídia, mãe da irmã Nájila. Tem problema de complicação com diabetes, que Deus cuide da sua serva, fortaleça na fé. Oremos pela irmã Valderice, pelo tratamento que está fazendo, para que Deus faça um milagre na vida dela e oriente os médicos. E pela irmã Letícia também, que está em tratamento médico, que Deus oriente os médicos. A irmã Aldair pede pelo seu primo Agostinho, que está lutando contra câncer, e ela menciona um pedido de oração do pastor Osemar pela sua esposa Marinei, que também está lutando contra o câncer. A irmã Maria Eugênia pede pela sua família, a irmã Eurides pede pelo seu sobrinho, que passou por uma cirurgia, está aguardando biópsia. Eu não tenho outra notícia mais recente, vamos orar. E o último pedido que eu tenho aqui é a irmã Raquel, pedido pela cura da Nayara, que tem um problema aí nos olhos, para que Deus lhe dê restauração. São esses os pedidos que chegaram à minha mão. Vamos orar? E aí reforçando aquele pedido, nas suas orações particulares, tente lembrar de alguns desses pedidos. Eu não vou conseguir me lembrar de todos, mas se você puder orar conosco agora, tente lembrar de alguns que porventura não lembre, e a gente unido aí ora por todo mundo. Oremos? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas. Obrigado pela noite de descanso e por acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui lendo a palavra e alimentando o nosso espírito com a mesma e orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, nós clamamos. Age a favor de cada um dos meus irmãos que foram mencionados nos pedidos de oração aqui, em nome de Jesus. Pedimos pela Nayara, o Senhor sabe o que está afetando os seus olhos, é poderoso para fazer milagres em sua vida, para usar os médicos, se essa é a sua vontade. Se ela ainda não teve os olhos espirituais abertos para o Evangelho de Jesus Cristo, que o Senhor a abra e a leve a render-se ao Senhor, a favor de cada uma destas pessoas pelas quais oramos, pedimos. Que o Senhor toque nos corações que ainda não se converteram, que o Senhor traga aqueles que estão desviados, os filhos da irmã Maria Luzimar, os filhos da irmã Marlene, os familiares da irmã Silvia, os familiares da irmã Raquel, outras pessoas que pedem pelos seus familiares não convertidos. Usa os seus servos no poder do Espírito Santo para testemunhar, interceder, demonstrar o amor do Senhor para os seus familiares, desviados ou não convertidos, para que, ó Deus, tocados pelo seu Santo Espírito, possam se quebrantar perante o Senhor Jesus e se render ao Senhor como o Senhor das suas vidas. Oramos pela família da irmã Maria Eugênia, pelos seus filhos, o Jefter, a Camila e a outra irmã.
Ó Deus, o seu esposo, a vida da própria irmã Maria Eugênia. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Nájila para que seja chamada rápido para ocupar o posto do concurso para o qual ela foi aprovada. O Senhor abre a porta de um novo trabalho para o irmão Julião. Cuida da nossa irmã Lídia, irmã Valderice, irmã Letícia, que estão enfermas em tratamento. Orienta os médicos, faça milagres a favor das suas servas. Ó Deus maravilhoso, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que foi mencionada aqui, até que não nos lembramos nesse momento, mas o Senhor onisciente sabe de todas e é poderoso para operar a favor do seu povo. Pai, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos sobre este planeta. Ó Deus maravilhoso, através do seu sacrifício na cruz, Jesus nos reconciliou com o Pai, perdoou os nossos pecados, nos fez seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Aguardo vocês aqui, viu?